Em razão da pandemia, muitas atividades podem ter ficado em crise. O fluxo de pagamento esperado pode ter sido afetado. E aí a recuperação judicial pode ser uma alternativa para alguns dos empresários. É alternativa para todo mundo? Não é. Nem todos os débitos se submetem à recuperação judicial. Recuperação judicial é um instituto para permitir a renegociação do devedor com alguns dos seus credores. Nem todos os credores estão submetidos a esse procedimento de negociação. Créditos tributários, por exemplo, não se submetem a essa negociação coletiva, mas também não se submete a essa negociação os créditos conhecidos como travas bancárias. O que é isso? Trava bancária é a alienação fiduciária em garantia, a cessão fiduciária em garantia, a compra e venda com reserva de domínio, a promessa de compra e venda irretratável, o contrato de arrendamento mercantil. Todos esses contratos não possibilitarão uma renegociação coletiva na recuperação judicial. Aquele credor que não teve aquele seu crédito satisfeito pode retirar aquele bem mesmo durante a recuperação judicial. A única coisa é que se aquele bem for de capital e essencial, ele deve ali conservá-lo durante 180 dias, mas posteriormente a isso, caso aquele contrato não tenha sido satisfeito, ele pode imediatamente retirar aquele bem. Portanto, esta recuperação judicial não serve como um modo de equalizar esses referidos créditos. Muito se pergunta também qual é o efeito que aquela recuperação judicial vai trazer para aquele devedor que ingressou com o seu pedido. A partir do momento em que ele faz o pedido ao judiciário, a decisão de processamento vai implicar que todas as obrigações daquele devedor vão ser suspensas. Então, durante todo esse período de suspensão, os credores não poderão executá-lo, retirar bens de créditos submetidos àquela recuperação judicial, mas, além de tudo, aquele devedor está impedido de pagar esses credores sob pena de cometer crime. Poxa, mas a recuperação então é o melhor dos mundos. Não, porque o mercado não te vê assim. A partir do momento em que o devedor pede recuperação judicial, os bancos vão parar de fornecer crédito para esse devedor. Por quê? Porque banco é do mal? Não, porque simplesmente aquele banco, por Basileia, vai considerar que aquele devedor inadimplente é tóxico ou existe um enorme risco dele não satisfazer as suas dívidas. Por conta disso, o banco vai ter que provisionar $1 para cada $1 que ele vai emprestar para o devedor. Consequência, vai ficar caro demais. E como ficaria caro demais esse empréstimo, ou o banco vai cobrar uma taxa de juros muito exorbitante, ou ele vai, como acontece na prática, simplesmente deixar de emprestar para o devedor. Então as empresas em recuperação judicial sofrem alguns efeitos. E o principal efeito deletério nesse processo é que o banco não vai te emprestar dinheiro. Mas, além de banco, qual vai ser o reflexo nos fornecedores? O fornecedor que fornecer depois do pedido de recuperação judicial não se submete a essa negociação coletiva. Portanto, aquele contrato feito depois da recuperação não está sujeito à maioria dos credores. Só que, diante de um risco de inadimplemento, por quê? Porque a partir do momento que se pede recuperação, se confessa que está em crise, a prática do mercado faz com que os fornecedores exijam que, para dar determinado bem, para fornecer determinado serviço, aquele devedor pague à vista. Poxa, mas antigamente eu pagava com 90, com 60 dias, essa era a minha praxe. Pois é, depois da recuperação judicial, a prática de mercado faz com que aquele devedor tenha que satisfazer aquelas dívidas contraídas imediatamente. Por quê? Porque senão nenhum fornecedor vai fornecer aquele serviço, vai entregar aquela mercadoria. Este é o risco da recuperação judicial e por isso exige que aquele devedor avalie efetivamente se essa é a melhor alternativa, se os créditos
que ele pretende equalizar estão sujeitos à recuperação e qual vai ser o efeito e como ele vai se proteger desses efeitos. Poxa, mas eu sou, além de tudo, avalista, então eu, sócio, administrador dessa pessoa jurídica, acabei dando aval, acabei dando fiança para aquelas obrigações contraídas pela própria pessoa jurídica. Vou poder resolver esses meus débitos coletivamente junto com a recuperação da minha empresa? Olha, senhores, essa negociação coletiva não é feita na recuperação e em relação ao avalista e fiador. Esse aval, essa fiança, pode sim ser equalizado, pode sim aquele credor renunciar àquela fiança, àquele aval, para ser satisfeito no débito principal, né, da empresa em recuperação, só que essa negociação vai ter que ser individual. Aquele credor vai ter que aceitar individualmente não cobrar mais do avalista e do fiador. Pode acontecer? Pode, mas isso vai exigir uma negociação individual. É por conta disso que a recuperação judicial é a recuperação da sociedade. O avalista e o fiador, exceto se o credor concordar expressamente com isso, mas o avalista e o fiador vão continuar ficando obrigados pela dívida. Poxa, mas eu posso fazer com que o meu plano de recuperação diga que aquela dívida será paga muito mais para frente ou com um desconto. Isso vai refletir no aval e na fiança? Não vai. O aval e a fiança vão continuar normalmente existentes e podendo ser exigidos no montante e da forma em que originalmente pactuados. Mas, com base nisso, qual é a vantagem da recuperação? A vantagem da recuperação é que eu posso negociar com os meus credores a melhor solução para que ambos, juntos, superemos a crise econômica pelo qual passa aquela atividade. Os meus credores não poderão apresentar plano de recuperação, eles simplesmente concordarão ou não com a proposta que eu vou fazer. Mas a alternativa, que seria não concordar, é decretar a minha falência. Então, todo mundo ali está incentivado a negociar para que aquela atividade fique melhor acomodada, mais adequada a esse novo contexto social e a crise possa ser superada com a satisfação de todos os credores.